E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Elias, estou fazendo uma série de videoaulas sobre o Plano de Estudo Tutorado, o PET, da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Toda semana tem um vídeo novo sobre um dos temas aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre René Descartes, ou René Descartes, tema da terceira semana de Filosofia para o terceiro ano do ensino médio. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Os conceitos-chave dessa semana são racionalismo, idealismo, res extensa e método científico. Utilizarei como base o livro Fundamentos de Filosofia para poder fazer uma introdução aqui a esses conceitos, mas desde então já peço que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre os tópicos aqui colocados. Começando então pelo racionalismo, que significa razão, e é empregada aí em diversos sentidos. No contexto da teoria do conhecimento, que é o que nos interessa aqui, o racionalismo ele designa a doutrina que vai atribuir uma exclusiva confiança à razão humana, ou seja, ter a razão como instrumento que leva a conhecer a verdade. O outro conceito que temos aí para essa semana é o de idealismo. O idealismo ele é uma doutrina filosófica também que dá a noção de que o sujeito vai ter um papel mais relevante e determinante que o objeto no processo de conhecimento. Ou seja, está no sujeito a capacidade de conhecer aquilo que ele enxerga, que é o objeto. Mas frequentemente o idealismo ele é colocado como oposto ao realismo. O realismo que coloca no objeto a capacidade de revelar o conhecimento sobre ele mesmo. Mas é preciso ficar atento, pois em alguns aspectos o idealismo é também um tipo de realismo. Por exemplo, se a gente pegar o idealismo de Platão, é o próprio mundo das ideias, a sua teoria do mundo das ideias, que para ele é a realidade. Então, para o Platão, a realidade é o mundo das ideias. Então, para complementar esse assunto, vou deixar um link aqui na descrição do canal do professor Cristiano. A resistência trata-se de uma das classes de substância ou de coisa que é proposta pelo Descartes para demonstrar como que se podia conhecer o mundo exterior a partir, claro, da construção da sua teoria da realidade. Então, a res extensa é a substância passiva, que tem a propriedade essencial, como sendo a extensão no espaço. Então, por exemplo, o comprimento, a largura, profundidade, enfim, as características das coisas em si, como com formas e também com os movimentos. Então, tudo isso trata-se de algo material, Então, é a coisa, é o objeto que existe na realidade e que é conhecido aí pelo sujeito que é determinante no processo de conhecimento a partir do idealismo que a gente acabou de falar. A outra palavra que também temos aí no PET para essa semana é o método científico. O termo vem também do grego, que é na verdade a junção de duas palavras aí no grego. A palavra meta significa através e odos, que significa caminho. Então, o método científico ele é basicamente um caminho, um meio, um procedimento, É o núcleo de procedimentos que vai orientar o modo de conduzir uma determinada investigação científica, a busca pela verdade. De modo geral, ele vai ter uma estrutura lógica que vai estar englobando todas as etapas, por exemplo, o enunciado de um problema, as hipóteses, a fase de teste, que faz as experimentações, e a própria conclusão. Isso é mais comum se você for fazer algum trabalho científico, você provavelmente vai passar por essas etapas. Muito bem, nós vamos então ao tema de hoje, que é René Descartes. Vamos então fazer, nessa primeira parte, uma introdução, onde a gente vai ter como elemento base aqui, o principal questionamento vai ser então, qual que é o caminho que leva à verdade? A obtenção do conhecimento seguro é um dos maiores problemas no mundo moderno. Então, por isso a gente vai fazer essa introdução aqui mostrando
né? Como que foi pensado, como que foi discutido isso ao longo da história da filosofia. A gente sabe que na modernidade aí, tanto o universo quanto a natureza, o próprio ser humano, né, tudo isso se torna agora objeto de conhecimento, né? Porque agora o ser humano ele adquire uma certa autonomia, né? Ele começa a ter aqui uma certa liberdade e autonomia para poder pensar. Então, na Idade Moderna, as verdades são todas constituídas pelo indivíduo, diferente do que a gente via, por exemplo, na Idade Média, onde a gente tinha, né, a noção ainda de universo hierarquizado, a gente tinha todas aquelas ideias aristotélicas ainda sendo trazidas à tona. Então, nesse período de modernidade, as ideias aristotélicas, né, as ideias que vinham lá de Aristóteles, não eram mais suficientes para poder sustentar o conhecimento que se tinha sobre algo, né, esse conhecimento seguro sobre o mundo. Né. Então, a gente tinha, por exemplo, a noção de universo hierarquizado, a noção de esferas concêntricas, tudo isso agora já não servia mais para explicar, né, a realidade, para explicar o mundo, para explicar o universo. Para os meus alunos, né, vocês podem pesquisar sobre isso um pouco mais no capítulo 6 do livro Fundamentos de Filosofia, vai estar um pouco mais detalhado. Então, a busca por um conhecimento verdadeiro sobre o mundo, ela se dá em cima de questionamento. Por exemplo, questionar qual que é o caminho, qual que é o método, então, que leva a algum lugar, qual que é a capacidade do ser humano conhecer, como que vai se dar esse conhecimento, qual que é a origem das ideias, enfim, uma série de questionamentos que vão estar ligados a essa questão de se obter um conhecimento verdadeiro. Então, naturalmente, esses questionamentos são trazidos à tona neste período onde há essa inquietação e onde há também, né, essa autonomia, essa liberdade do homem. Se a gente parar para analisar a história da filosofia e voltarmos lá atrás nos pré-socráticos, né, os filósofos naturalistas, a gente vai ver que já se tinham pelo menos duas formas de enxergar e de chegar à verdade sobre algo. Então a gente tinha, por exemplo, o Heráclito, para ele, né, as coisas possuíam uma essência mutável, né? Enquanto que para o Parmênides, os seres humanos, eles possuíam uma essência imutável, ou seja, aquilo que define o ser humano não muda, né? Para o Heráclito, sim, aquilo que é a essência que define o ser humano muda. Para o Parmênides, não. Por isso, né, o ser humano só teria acesso a essa essência através do pensamento puro, que se dava por um processo racional, através da razão, ok? Então, essas duas formas de pensamento aí dos pré-socráticos, que também foram detectadas depois também no pensamento do Platão e do Aristóteles, enquanto que o Platão tinha a questão do conhecimento como fruto da alma, né, onde estaria a razão. Para o Aristóteles, o conhecimento ele era fruto da experiência, através, claro, de um raciocínio indutivo. Então, o Platão e o Aristóteles também com as duas formas de conhecimento aí nesse período de antiguidade, né? E aí, se a gente for olhar na Idade Média, a gente tinha lá o Agostinho, o Santo Agostinho, né, e o São Tomás de Aquino, onde que para o Santo Agostinho, a verdade ela está dentro do indivíduo e só se pode acessá-la a partir de um processo totalmente racional com a ajuda de um ser superior, de algo divino. Enquanto que para o Tomás de Aquino, né, a utilização dos sentidos, sobretudo para as ciências naturais, tinha um papel de destaque, ou seja, era a partir dos sentidos que se conhecia aqueles elementos da natureza. Para o Tomás de Aquino, se valia aí dos sentidos, enquanto que para o Santo Agostinho se valia de um processo racional. E aí sim, né, a gente chega na modernidade, onde a gente tem o racionalismo e o empirismo como sendo as duas correntes principais para poder chegar ao conhecimento verdadeiro. Então a gente tem que alguns filósofos, como por exemplo o próprio Descartes, o Spinoza, Leibniz, Hegel, vão estar ligados aí à defesa do racionalismo. O conhecimento é um processo totalmente racional, enquanto que a gente tem para o Francis Bacon, Blaise Pascal,
o John Locke, David Hume vão estar defendendo o empirismo. O que seria o empirismo? Aquela forma de conhecer a partir dos sentidos, da experiência, das sensações. E aí sim, vamos entrar agora nessa segunda parte, que é falar do racionalismo na modernidade, o racionalismo moderno. Então a gente vai, obviamente, estar falando aí do René Descartes, que teve, né, a sua contribuição. Ele é considerado aí o pai da filosofia moderna, justamente por ser aquele que ousou duvidar de tudo, colocando tudo, né, em dúvida para poder chegar à elaboração do seu método aí, que revela então o conhecimento através da razão. Então o René Descartes, ele nasceu em 1596 na França e faleceu em 1650 na Suécia. Ele julgou que tudo aquilo que ele tinha aprendido não era tão seguro quanto ele desejava, quanto ele queria. Ou seja, sempre havia uma forma de contrapor o que se tinha aprendido como verdade. Então, ele começou, a partir daí, duvidar de tudo. Então, o conhecimento que ele tinha aprendido até então se mostrou, né, como algo passível da dúvida, como algo que poderia falhar. Então, ele acreditava que o conhecimento seguro ele deveria ser indubitável, não poderia dar margem para dúvida, não poderia falhar, deveria ser totalmente verdadeiro e sem margens para qualquer suspeita, para qualquer indagação, né, que colocasse esse conhecimento em dúvida, ok? Com isso, ele passou então a dedicar boa parte, né, da sua vida, boa parte do seu tempo a buscar o conhecimento pelo mundo. Então, as suas viagens, né, as formas como que se deu aí de sua passagem, por exemplo, por uma formação militar, tudo isso aí ele estava em um momento de busca por conhecimento no mundo. Com isso, então, ele acreditava que tinha uma forma, que tinha um meio de se chegar, né, ao conhecimento verdadeiro. E aí ele propôs a construção de uma espécie de matemática universal, um modelo universal que pudesse gerar a certeza, que trouxesse um conhecimento seguro, um conhecimento claro sobre o mundo. Um processo que fosse capaz de abandonar as incertezas, que fosse capaz de deixar de lado tudo aquilo que era até então incerto, né, mas que era tido pela maioria como algo certo, ok? Que era tido pela humanidade como algo certo. Então, dessa forma, ele propõe aí, né, ele começa, né, a escrever também as suas obras. Então, ele vai ter aí como principal obra que a gente conhece hoje, né, o Discurso sobre o Método, as Meditações, dentre outras aí. A gente vai utilizar como base aqui o próprio discurso do método, que é onde ele coloca então ali como que seria possível encontrar verdades que ao mesmo tempo fossem claras e distintas sobre todas as outras coisas. Então é nesse livro que ele escreve, né, o seu método mesmo, a forma como ele vai constituir essa matemática universal. Matemática essa que vai estar dando a ele, né, um método para poder garantir que aquele conhecimento que o indivíduo viesse a ter, ele não fosse duvidoso, ele fosse seguro, ele fosse verdadeiro. Para isso, né, pelo nome do método, né, da proposta, aí a gente já vê que tem matemática no nome, né, ele ia estar utilizando, claro, a lógica, né, a lógica matemática dedutiva. E tentaria eliminar aí os conhecimentos obtidos pela experiência. O que seriam esses conhecimentos? Aqueles conhecimentos que seriam, então, obtidos, por exemplo, a partir dos sentidos, ok? Então, somente a razão e por meio de deduções matemáticas é que se poderia chegar à verdade, é que poderia, então, chegar a um conhecimento seguro na visão, né, do René Descartes aí. Com isso, então, ele propõe o desenvolvimento da geometria analítica, onde tem aí a junção da geometria com a álgebra, né, e a união dessas duas, ela leva ao conhecimento sobre as formas geométricas a partir de equações. Ou seja,
verdades sobre o mundo que são evidentes, né, que são evidentes aí à mente humana, sobre as quais não se pode duvidar. É o que ele chega à conclusão aí ao propor então a sua abordagem sobre a geometria analítica. Como um próximo passo aí, ele começa então a indagar, a verificar aí sobre a possibilidade de aplicar, né, as ciências e também a filosofia, a lógica então que ele utiliza na matemática, a lógica que ele utilizou, por exemplo, aí para criar a sua geometria, né? Então ele começa a indagar, e nessa indagação aí ele tem como hipótese, né, que seria encontrado verdades de forma mais clara, de forma mais evidente e que ninguém poderia duvidar que seriam aquelas verdades, ninguém duvidaria delas, ok? Para isso, então, é que ele propõe a criação do método cartesiano, que ainda é utilizado hoje, né? Com certeza vocês já utilizaram alguma vez na vida, né? Então, o método cartesiano, ele parte de 4 regras básicas. Primeira regra que ele coloca, a regra da evidência. Segunda regra, a regra da análise. Terceira regra, da síntese. E a quarta regra, da enumeração. Vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas regras para a gente poder entender aí, né, como que foi proposto. Então, a primeira regra, ela é o princípio norteador de todo o conhecimento dentro da sua teoria, porque é a partir dela que o indivíduo vai poder acolher como verdade aquilo que é evidente. Então, se está claro, se está distinto, não é possível confundir com qualquer outra verdade. Então, é a partir dessa primeira regra, a regra da evidência, que tem então a constituição de verdade pelo indivíduo. Aí ele cita como exemplo a matemática. Então, você tem lá 2 mais 2, é evidente que é 4 e não tem como ser outro número. Então, é inconfundível, né, na perspectiva dele. Bom, não precisa de comprovação intuitiva, né? Essa é a ideia da regra, da evidência, né? Essa é a ideia, não ter que ter nenhum tipo de comprovação, né? Porque ela é, como o nome diz, evidente. A segunda regra, sendo a regra da análise, ela visa fazer a divisão do problema em diversas outras partes menores. Então, quanto for necessário, você vai pegar um problema grande, um problema amplo, né, e vai sair dividindo e vai dividir esses problemas em partes menores. Por quê? Para poder evitar ambiguidade, para poder evitar confusões. Então, para que as pessoas não confundam, para que as pessoas, né, não tenham nada de ambíguo. Então, vai pegar e vai trazer algo que é tido como complexo para a simplicidade. E aí, claro, a terceira regra, que é a regra da síntese, é resolver esses problemas. Então, na segunda regra, a regra da análise, então dividiu o problema em problemas menores, né? Um problema complexo em problemas simples. Então, a regra da síntese é resolver esses problemas simples, né? Resolver os pequenos problemas de forma individual. Quando tiver tudo resolvido, né, o mais difícil, obviamente, vai estar também resolvido. Sair, né, do mais fácil para o mais difícil. Ok? Depois a gente tem aí a quarta e última regra, que é a regra da enumeração. Então, a regra da enumeração, ela consiste em fazer basicamente diversas revisões, ou seja, a cada uma dessas regras, né, quando cada uma dessas regras for cumprida, vai ser necessário que se faça então uma volta a essa regra, uma revisão, para poder verificar se está dividido, lá no passo 2 na análise, por exemplo, e se foi sintetizado, lá no passo 3, que é a síntese, né? Então, para verificar se tudo foi resolvido. E aí chega-se então a famosa frase, né, que é o penso, logo existo. Então, como que se chega a essa frase? A partir da dúvida, ok? Então, vamos detalhar aqui, né, que não é uma dúvida convencional, não é uma dúvida comum, é a chamada dúvida metódica, é ela que leva, né, à definição dessa verdade. Então, a dúvida metódica, ela é dividida em 3 momentos. No primeiro momento, seria duvidar de todas as verdades
que tem como fundamento os sentidos. Então é descartar tudo aquilo que se conhece a partir dos sentidos e, né, não ter aquilo mais como verdade. Num segundo momento, é duvidar das realidades do mundo e de si mesmo. Então aí o René Descartes até coloca para a gente, será que o momento em que estou acordado não é o momento em que eu estou sonhando, que eu estou dormindo, ou seja, a realidade não seria um sonho? Então ele duvida inclusive da própria realidade, né? E o terceiro momento é quando ele coloca a hipótese do Deus enganador, que ele chama de gênio maligno. Ou seja, né, será que não tem um Deus ou um gênio que consegue manipular as coisas, inclusive forjar a realidade, como sendo, no caso, um sonho? Então, esses três passos aí que são colocados como a dúvida metódica. E claro, essa hipótese aí do Deus enganador, né, ela coloca em dúvida, inclusive, as verdades que até então o René Descartes tinham como indubitáveis, que é, por exemplo, a matemática. Então ele coloca em dúvida aqui a verdade matemática, porque se existe um gênio enganador, se existe um Deus que controla tudo e engana tudo, por que, que ele não pode controlar, né, uma falsa ideia de que os números são evidentes? Ok? Então ele começa a duvidar, inclusive, daquilo que ele tinha como algo verdadeiro, não passível da dúvida. Ok? Então ele coloca, e se forem ilusões coletivas, forjada por um gênio do mal, né, que engana todas as pessoas ao mesmo tempo, duvidando aí, inclusive, da própria realidade, como falei anteriormente, né? E aí, numa outra abordagem, né, o indivíduo, na concepção dele aí, né, dentro da dúvida metódica, ele pode duvidar de qualquer coisa, mas ele só não pode duvidar que está duvidando naquele momento. É aí que ele chega na famosa frase: penso, logo existo. Por quê? Porque ele não pode duvidar que pensa, né? Então, se ele pensa, ele existe. E aí chega na frase, né? Penso, logo existo. Ou seja, o que garante a existência humana não são aqui os sentidos, né? Não é a experiência, né? Mas é o pensamento puro, é a própria razão. E, né, como um último momento aí dentro do contexto, né, do René Descartes, a gente tem a questão da existência de Deus. Porque se ele duvida de tudo, se ele está questionando tudo, mas ele percebeu que ele existe, porque ele é um ser pensante, né? Então, como que se tem a ideia das coisas? Como que se tem a ideia de Deus? Como que se tem a ideia de outras coisas que porventura também existem? Ou será que existem? Né? Então aí ele começa um longo caminho em provar a existência de Deus. Então ele vai colocar que essa ideia de Deus, ela é criada pelo indivíduo ou ela existe por conta própria? Aí ele, para poder responder essa questão, né, ele coloca aí algumas classificações de ideias. Então a gente tem aí a ideia inata, a ideia adventícia e a ideia factícia. São três classes aí de ideias, para poder então chegar aí a essa concepção que ele coloca aí, né, que é essa forma de provar então, né, a existência de Deus. Ou seja, como que um ser humano, que ele já, né, provou que no caso, né, existe, porque é um ser pensante, como que ele consegue então criar a ideia de um Deus? E aí ele chega no primeiro conceito aí, né, que é a primeira classificação de ideias inatas. As ideias inatas, elas são aquelas ideias que nascem com o indivíduo, porque na concepção dele não seria possível que um ser humano, sendo imperfeito, conseguisse criar a ideia de algo perfeito. Okay? Então ele coloca aí que a ideia de Deus é uma ideia de perfeição. Então é uma ideia que nasce com o ser humano, porque o ser humano não consegue, a partir de um processo racional puramente, né, criar a ideia de Deus por ser ele, né, o ser humano imperfeito. Então, para ele, né, são as ideias inatas, aquelas que nascem com o indivíduo, né, como, por exemplo, a ideia de números, a ideia do próprio Deus,
a ideia das formas geométricas, a ideia de corpo, né? São todas ideias inatas, nascem com o indivíduo. E as ideias adventícias são as ideias que vêm de fora do indivíduo. Então são aquelas ideias que não nascem com o indivíduo. Poderíamos dizer que são as ideias que, de alguma forma, elas são, né, aprendidas pelo indivíduo. E as ideias factícias. Essas ideias não nascem, né, não são aprendidas, mas são as ideias inventadas pelas pessoas. Ok, de modo introdutório, né, essas são algumas contribuições acerca de René Descartes. Peço que vocês, né, leiam sobre o assunto um pouco mais, com mais profundidade. Tem muito material bacana na internet, tem muito material bacana no nosso livro didático, que é o livro Fundamentos de Filosofia, né? E se tiver gostado deste conteúdo, deixe o seu like, né? Comente, se tiver alguma dúvida, compartilhe com os seus colegas e se inscreva no canal para não perder nenhum dos conteúdos que aqui eu colocar.